Tem muitas linhas educativas hoje em dia que elas não admitem de jeito nenhum corrigir as crianças, tá? Então a gente não pode falar não para a criança de jeito nenhum. Isso vem de um mito, de que a criança ela nasce boa e ela nasce completa. A gente vai falar isso no próximo encontro, tá? A gente precisa ter cuidado com esse tipo de abordagem, tá? Porque se os nossos filhos eles não forem corrigidos, eles vão crescer escolhendo fazer as coisas que exigem menor esforço, tá? Fazendo sempre o que for mais fácil de fazer. E isso não vai educar a vontade deles. Isso não estabelece virtude. Ao contrário, isso vai criar filhos preguiçosos e filhos fracos, tá? Filhos que não conseguem escolher, que não têm vontade formada, tá? Então, mas é sempre importante lembrar que antes da gente corrigir as crianças, e eu vou repetir isso várias vezes, a gente precisa corrigir a gente mesmo, tá? Nós precisamos nos corrigir. Eu não vou cansar de falar isso, porque essa é a maior pedra no nosso sapato, tá? Quanto maior a capacidade de autocorreção dos pais, mais eles vão conseguir dar exemplos de como se corrigir para os filhos. Tá? Então a gente precisa dessa autocorreção. Nós precisamos nos corrigir primeiro para que a gente consiga corrigir essas crianças, tá? Porque senão a gente vai acabar sendo, né, pessoas assim completamente perdidas, vamos dizer assim, pessoas agressivas que estão descontando nas crianças do que a gente está vivendo. E não é isso que a gente quer. Eu costumo dizer que aonde o seu filho mais te dói é aonde você mais precisa ser trabalhado, tá? Então, quando você vê um problema no seu filho, você precisa se perguntar primeiro, qual a virtude que eu preciso trabalhar para passar por essa situação? Tá? Então, se o seu problema é estresse, eu tô muito estressado, trabalhar a virtude da paciência. Se o seu problema é o sono, você precisa trabalhar a virtude da fortaleza. Se a sua vida virou uma loucura, virou de cabeça para baixo depois que seu filho nasceu, você precisa trabalhar a virtude da ordem. E assim por diante, tá? Cada problema que você for passando, isso você precisa pensar em qual a virtude que você precisa adquirir para passar por isso, tá? O seu esforço diário, ele deve ser de educar da mesma forma, de educar a criança, né? Da mesma forma que você se educa, tá? Então a educação, ela vai caminhar junto, a educação da sua criança e a sua educação. Para que você alcance o mesmo ideal de maturidade que você deseja para o seu filho, tá? Então, vocês dois precisam caminhar juntos nessa, senão a educação ela não vai funcionar, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se você pensa, eu vou deixar meu filho na televisão para ter sossego, ou eu quero ensinar meu filho a brincar sozinho para eu poder ficar no celular. Isso não é legal, tá? Isso realmente não faz sentido nenhum para a educação do seu filho. Isso não vai educar, tá? E aqui eu peço que você entenda. Eu não estou dizendo o que você deve fazer com seu filho. Eu estou dizendo o que você deve fazer por ele, tá? Então, se pergunte, por que eu quero que meu filho aprenda a brincar sozinho? Então, primeira resposta que pode aparecer aí. Para eu poder fazer as minhas coisas em paz. Tá errado. Não é por isso, tá? Se a resposta for para aumentar a criatividade, para aumentar a capacidade imaginativa, para aumentar a vida interior do meu filho, aí ok. Aí essa resposta está correta. E aí isso é um objetivo certo a se traçar. Tá? O objetivo ele não pode ter como uma resposta o egoísmo, tá? Sempre que a resposta for o egoísmo, tá errado esse objetivo, já tem que trocar, tá? E pensar melhor no que você está querendo fazer com seu filho. Então tenha sempre um plano educativo para cada um dos seus filhos, tá? Mesmo que sejam 10 crianças, então são 10 planos educativos, tá? Com que essa criança precisa trabalhar. E aí refaça esse plano educativo sempre que for necessário. O que ajuda muito na autodisciplina e na correção, na autocorreção, né, do adulto, é a oração íntima. Porque dificilmente a gente vai conseguir crescer em virtude se a gente não tiver a graça, tá? Então, a oração íntima ela vai ajudar muito nisso. Eu vou lançar para vocês aqui só algumas perguntas para vocês fazerem essa autoavaliação aí, para vocês pensarem em vocês mesmos, tá? E conseguir pensar em mais ou menos aonde que vocês conseguem se corrigir, onde que vocês estão precisando dessa autocorreção, tá? Então, eu grito muito com os meus filhos? Eu sou paciente com o erro deles? Eu sou coerente com o que eu mando eles fazerem e com o que eu mesma faço? Então, por exemplo, eu mando meu filho o tempo inteiro, todo dia, arrumar a cama e eu brigo com ele porque ele não arruma a cama o tempo inteiro, mas eu também não arrumo minha cama? Entende? Então, eu sou coerente com o que eu mando fazer e o que eu mesma faço? Eu dou ordens demais? Ordem exagerada? Tudo eu tô mandando as crianças fazerem? Eu humilho os meus filhos?
Eu sou permissivo demais? Eu mimo muito, eu não corrijo as crianças? Eu vivo na desordem, e aí a desordem eu digo a rotina, a ordem da casa, a ordem nos horários. Isso tudo engloba na ordem, tá? Eu tô em dia com as minhas orações íntimas com Deus? E aí, com tudo isso mais alinhado, aí a gente consegue falar mais especificamente sobre a criança, tá? Então, vamos passar aqui agora para a criança. As crianças, gente, elas não só precisam de orientação, mas elas também querem essa orientação, tá? Porque eles não sabem ainda como que o mundo funciona. E eles precisam de alguém para falar com eles como que eles interpretam as coisas. Como que eles precisam enxergar uma situação que aconteceu, tá? Teve um estudo que ele foi feito em uma escola e em várias salas de aula nessa escola, tá? Eles representaram aí a mesma cena nas salas de aula. O que foi? As crianças estavam lá assistindo a professora, né? Assistindo a aula, e aí uma pessoa entrava para trocar a lâmpada da sala de aula. E aí, enquanto ele estava trocando a lâmpada, ele deixava a lâmpada cair. E a lâmpada caía no chão e quebrava. Todos os alunos de todas as salas, na hora em que a lâmpada caiu, olharam para a professora. Eles não olharam para a pessoa, eles não olharam para a lâmpada que caiu. Assim que eles viram que a lâmpada caiu, eles olharam para a professora. O que isso quer dizer? Eles estão olhando ali para ver qual vai ser a reação da professora, para ver o que a professora... É como se fosse um pedido, assim, professora, o que eu faço? A lâmpada caiu, eu levanto para ajudar, eu rio da situação, eu fico com medo, o que eu faço? Né? E você pode reparar que sempre que acontece alguma coisa diferente na sua casa, o seu filho, a primeira coisa que ele faz é olhar para você, para ver como que você está reagindo a isso. Porque ele não sabe o que ele faz. Então, ele quer essa orientação. O que eu faço? O que eu faço nessa situação? Tá? As crianças, elas querem a orientação. Então, ela não sabe o que fazer e ela vai pedir essa orientação do adulto que estiver presente, tá? E aí ela vai aceitar a orientação do adulto que tiver autoridade sobre ela, tá? Para que a criança escute as nossas orientações, a gente precisa ter autoridade sobre essa criança. Se a gente não tiver autoridade, a criança não vai escutar o que a gente está falando. Nas crianças de todas as idades, e aí, né, na fase da infância e em todas as idades, a autoridade ela vai ser construída pelo cuidado e pelas orientações. Tá? A criança, ela confia em você. Afinal de contas, é você que sabe de tudo, né? Os pais para a criança, eles sabem de tudo. Né? Você quer o bem da sua criança. Você protege a sua criança. A criança se sente protegida perto de você. Né? Então, nos adolescentes já vai ser diferente. Nos adolescentes, a autoridade ela vai se manter pela admiração do caráter. Porque o adolescente, ele sabe que você já não sabe de tudo, né? Ele já tem essa ideia, ele já não vê mais os pais como um super-herói, né? Então, ele precisa de uma pessoa admirável para que a autoridade se mantenha. Então, ele precisa de olhar para o pai e falar, esse é meu pai, eu quero ser igual ao meu pai. Tá? Então, nesse ponto é que a autoridade vai se manter. Se não tiver um caráter admirável, o adolescente ele vai se perder. Mas, de qualquer forma, o adolescente, né, na fase da adolescência, os indivíduos, né, os adolescentes, eles precisam de um outro referencial. Ele precisa de uma outra referência que não sejam mais os pais, tá? Isso aí só cenas para os próximos capítulos. Vou ter que fazer um conteúdo só sobre adolescente aqui também. Então, voltando para a autoridade aqui. O que atrapalha na autoridade? Então, mentir para a criança atrapalha na autoridade. Isso quebra a confiança. Porque, mesmo que sejam as pequenas mentiras, tá? Por exemplo, vamos ali tomar vacina? A vacina não dói não vai doer não. Isso é uma mentira, tá? Então, isso atrapalha muito na autoridade. Porque, afinal de contas, a criança vai falar, eu confio no que meu pai tá falando ou não? Eu confio no que minha mãe tá falando ou não? Tá? Então, o que atrapalha? Não deixar clara a hierarquia, tá? A criança precisa saber que a palavra final, ela é sempre sua. Criança não manda, criança pede, por favor. Tá? A palavra final na casa é sempre do pai ou da mãe. A criança não tem palavra final. Então, a criança precisa entender essa hierarquia para que a autoridade, ela se mantenha, tá? Então, quando nós não falamos pouco e não falamos com clareza, isso quebra a autoridade. Porque se você fica falando muito, falando, a sua voz, ela vai virar ruído branco, sabe aquele chiado no fundo? E a criança não vai nem escutar mais, porque afinal de contas você está falando demais. Então, não cumprir você também com a ordem que você deu, tá? Então, você fala, por exemplo, não pode comer no sofá, não pode comer na mesa.
desculpa, não pode comer fora da mesa, em lugar nenhum. E aí você vai lá e come no sofá. Então, isso aí, a criança olha pra você e fala, poxa, aí também não dá. Tá? Então, isso tudo vai quebrando a autoridade. Outra coisa que quebra a autoridade, não exigir pronta obediência, tá? A mamãe tá pedindo e a mamãe tá pedindo pra fazer agora. Tem que fazer agora. Não é pra você esperar pra daqui a pouco. A gente não pode deixar as crianças esperarem pra obedecer a hora que elas quiserem, tá? Elas precisam obedecer agora. Isso também aumenta a autoridade dos pais, tá? Então, ok. A gente pensou aí, autoridade trabalhada. Isso aqui tudo que eu falei foi pra trabalhar a autoridade sobre a criança, tá? Para a criança olhar para você com uma admiração e escutar o que você tá falando, tá? Isso é autoridade. Então, ok, vou imaginar aqui que vocês já trabalharam todos esses pontos que eu falei. Vocês não mentem para a criança, vocês também cumprem as regras, tá? Então, todos esses pontos aqui que eu citei, eu vou imaginar que vocês já estão a par nisso, tá? Então, a partir daí, a autoridade trabalhada, como que vai ser a correção? Porque o que acontece, gente? Se a criança ela tá desobedecendo muito, você precisa saber você precisa saber aonde que tá o problema. Então, se o problema for a autoridade, não adianta você corrigir. Enquanto você não construir essa autoridade com a criança, as correções elas não vão funcionar. Porque a criança ela precisa olhar para você como uma figura que manda e eu obedeço, porque eu preciso dessa pessoa, porque essa pessoa quer o melhor para mim, porque essa pessoa me ama. Por isso eu vou obedecer essa pessoa. Se isso não for trabalhado, corrigir não vai adiantar muito, tá? Então, vamos pensar aqui. Autoridade trabalhada, como que vão ser as correções, então, tá? Então, a correção, ela precisa ter o objetivo de trazer a criança para o caminho correto, tá? É isso que a gente precisa fazer. A criança errou, a gente traz a criança de volta para o caminho certo, para o caminho que ela precisa seguir, tá? A correção, ela deve ser sempre acompanhada da iluminação da inteligência. Tá? A gente já falou disso em outras aulas, né? Então, quando eles são muito pequenininhos, vai ser através dos lemas, das histórias, tá? Isso vai iluminar a inteligência da criança e a criança vai entender por que ela tá fazendo aquilo, tá? Então, ela tem um lema ali na cabeça. Ela tá fazendo isso para obedecer esse lema que ela tem na cabeça, tá? Então, a correção ela vai ser sempre acompanhada dessa iluminação da inteligência. Lembrando que o objetivo aqui é que a criança aprenda a se corrigir a si mesma, mesmo longe de você. Tá? E que ela não seja escrava dos próprios desejos dela. Que ela saiba com a inteligência o que ela precisa fazer e que ela consiga ter vontade forte para seguir o que a inteligência dela está falando. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, como que vai ser a correção, então, a partir disso? A correção, ela precisa ser firme, ela precisa ser decidida e ela precisa ser forte. Sim é sim, não é não. A correção, ela precisa ser breve. Longos sermões, ficar falando demais na cabeça da criança, não vai levar a nada, tá? Lembra que a criança não age pelo intelecto, ela só age pelo instinto, né? Então, as correções, os sermões, né? Os sermões muito longos, a criança não vai escutar mais, tá? Então, a correção, ela precisa fazer com que a criança, ela se emende. Com que a criança, ela corrija aquilo ali que ela fez de errado. E essa correção, então, ela precisa ser sempre contrária ao que a criança fez de errado, tá? Então, se a criança bateu, ela precisa sair do convívio das outras crianças. Se a criança quer pra si, ela vai ter que entregar pro outro, tá? Se ela sujou, ela tem que limpar. Se ela quebrou, ela precisa consertar. Ou ela precisa substituir aquilo que foi quebrado, tá? Então, a correção, ela sempre vai vir contrária ao erro. Então, o erro aconteceu, a correção ela precisa ser contrária a esse erro que aconteceu. A correção, ela precisa ser perseverante. Então, não mude de ideia no meio da correção, tá? E sempre corrija. Sempre. Mesmo que seja necessário corrigir 1000 vezes. Sempre corrija. Corrigir uma vez sim e outra não é muito pior do que não corrigir, tá? Corrigir uma vez sim, uma vez não, isso acaba fortalecendo mais ainda o comportamento, tá? Então, é melhor do que se você nunca tivesse corrigido essa criança. Então, a correção, ela precisa sempre acontecer. Ela precisa ser perseverante, tá? Corrigir sempre, mesmo que seja necessário corrigir 1000 vezes. Como eu já disse, ela não deve ser feita com um semblante feliz, porque a criança, ela entende pelos instintos, né? Ela entende pelos afetos. Então, se você tá brigando com a criança com um sorriso no rosto, a criança vai achar que aquilo ali é um elogio, ela vai achar que nem é tão grave assim o que ela fez,
tá? A criança, ela entende pelos sentidos. Então, é fechar a cara de novo, tá? E falar sério, falar firme com a criança. Assim que deve ser a correção. Então, vamos mais ou menos por idade de novo, para vocês conseguirem entender mais ou menos como que vai funcionar aí essa correção, tá? Quando a criança, ela começa a entender o próprio nome, você já pode começar a usar da repreensão, tá? A repreensão, ela é um aviso firme e imediato, tá? Então, tenta no início usar sempre a mesma palavra. Então, por exemplo, escolhe aí a palavra que você quiser. Nananina não. Quando a criança estiver fazendo alguma coisa errada. Aqui em casa a gente usava muito opa. Então, se os meninos iam pegar alguma coisa que não era pra pegar, a gente só falava de onde a gente estava, opa, e aí ele já entendia. E aqui não pode mexer, não. Então, tenta usar sempre a mesma palavra com as crianças muito pequenininhas, para elas entenderem que aquilo ali é um problema, tá? Quando a criança fizer o certo, aí você tem que dar parabéns, você precisa bater palma, você precisa dizer, muito bem, é isso mesmo, com um sorriso no rosto, né? Porque a criança entende pelos afetos. Vai lá, bate palminha, dá beijo na criança, muito bem, parabéns. É assim que a gente reforça o comportamento da criança pequenininha, tá? Então, é necessário repetir 1000 vezes. Tem que repetir. A criança não tem vontade formada ainda. Por mais que ela já tenha entendido, ela não tem vontade formada. Então, você precisa repetir isso 1000 vezes, tá? Isso com as crianças, né, bem pequenininhas. Com as crianças um pouquinho maiores, aí a partir dos 4, 5 anos, a criança já vai ter, se ela foi bem trabalhada, né, ela já vai ter aí mais ou menos esse conceito na cabeça. E aí o que você vai precisar fazer é mais lembrar ela do conceito, lembrar ela do que ela precisa fazer nas vezes que ela falhar. Então a tendência é que, quando muito pequenininho, você precisa corrigir 1000 vezes. E aí passa um ano, você começa a corrigir 700 vezes. Aí depois passa mais um ano, você começa a corrigir 500 vezes. Aí depois 300 vezes, entendeu? Então a ideia é essa, assim, é ir diminuindo quantas vezes você está corrigindo, porque a criança vai aprendendo e vai fortalecendo a vontade, tá? Então a correção, ela vai ficar aí na repreensão durante um bom tempo, ok? Principalmente as crianças pequenininhas. É a repreensão mesmo que a gente vai usar para correção, tá? Depois da repreensão, né, a gente precisa fazer com que a criança, ela se emende, com que a criança, ela corrija o que ela fez. Às vezes, pode ser necessário tirar a criança do ambiente que ela tá? No caso de birra, por exemplo, no caso de uma desobediência clara, a criança já falou que ela não vai fazer aquilo, ou ela já mostrou que ela não vai fazer aquilo, tá? Então, às vezes, é necessário tirar essa criança do ambiente. Nesses casos em que você precisou tirar, quando a criança retornar ao ambiente, é importante que você repita o lema, ou repita a ordem que você deu, e faça com que a criança cumpra, tá? Ou que a criança se emende da melhor forma possível, tá? Então, que a criança peça desculpas, ou que a criança limpe o que ela sujou, ou que a criança pegue o brinquedo que jogou, tá? Ou que a criança faça o que você mandou ela fazer na hora da desobediência, tá? Porque o que acontece muitas vezes? Ou a pessoa dá um tapa na criança e pronto, e aquilo ali já foi, ou então põe a criança de castigo e pronto, né? No final, a criança não te obedeceu, tá? Ela ganhou um tapa, ela foi pro castigo, mas ela não te obedeceu no final das contas. Tá? Então, independente se a criança tiver que sair do lugar, a criança precisa voltar e precisa te obedecer. Aqui em casa a gente fazia isso muito com a Bailey. Quando ela era mais novinha, né? Por exemplo, quando ela tinha aqueles ataques, aqueles repentes de criança, né? Eu pedia, por exemplo, ela me entregar um brinquedo, e aí ela ficava com raiva e jogava o brinquedo no chão ao invés de me entregar. Aí o que eu fazia? Eu fechava a cara, né? Ficava com um semblante firme, com seriedade, e eu falava com ela: Bailey, a gente não joga brinquedo. Pega o brinquedo e me entrega aqui, ó, na minha mão. E eu esticava a mão pra ela, tá? Às vezes funcionava, ela já parava, pegava o brinquedo e me entregava. E aí eu elogiava, muito bem, pronto, e acabou. Morreu ali, como se nunca tivesse acontecido nada. Quando ela insistia na desobediência, eu repetia a ordem de novo, gesticulando mais e falando mais pausado e mais claro, para ter certeza que ela entendeu o que eu falei. Tá? Então eu virava pra ela e falava: Bailey, a gente não joga brinquedo. Pega lá, ó. Pega aquele brinquedo ali e põe aqui, na minha mão. Se ela ainda não obedecesse, aí ela ia lá pro quarto dela, tá? E aí ela tinha que ficar lá no quarto dela. Só depois de um tempo que eu já vi que ela acalmou, que ela ficou tranquila, né? Que ela já saiu desse repente dela, eu trazia ela de volta pra mesma cena. Às vezes a cena precisava ser construída, porque um menino já passou e já pegou o brinquedo, né? Então eu buscava o brinquedo de volta, colocava lá no mesmo lugar que ele estava, chamava ela, eu ficava no mesmo lugar e eu repetia a ordem de novo. Bailey, pega o brinquedo e me dá o brinquedo. Até
que ela conseguisse pegar o brinquedo e me entregar o brinquedo. Se ela não conseguisse, depois voltava pro quarto outra vez. Mas ela precisava voltar e me obedecer. Quando ela me obedecesse, ok, fechou. A gente elogia e tá tudo certo. E aí acabou, como se nunca tivesse acontecido nada, tá? Então é isso, gente. A criança, o foco aqui é que a criança obedeça o que você tá pedindo para fazer, tá? Então, independente se você vai usar, a estratégia que você vai usar, ela precisa obedecer. Então, espera a criança sair desse repente, espera a criança se acalmar, espera a criança ter mais claridade do que tá acontecendo, do que ela tá falando, do que você tá falando, né? Para que ela te obedeça. Mas ela precisa voltar e obedecer a sua ordem, tá? Então, o aviso. Quando a criança ela adquire vocabulário, e aí ela tá, né, quando ela tá um pouquinho maior e ela já consegue falar bem claramente e entender bem o que você tá falando, você pode dizer para a criança o que vai acontecer se ela não obedecer, tá? Então, antes de 2 anos e meio, mais ou menos, é bem possível que a criança ela não vai entender o que é que você está falando, tá? E aí você tem que avaliar de acordo com a capacidade do seu filho, né? Se o seu filho já é grandinho, se ele está conseguindo te entender, se não, se ele ainda precisa de um tempo, para você dar o aviso, tá? Mas tenha claro que a criança precisa entender claramente o que é que você está falando para que o aviso ou a ameaça funcione, tá? Então, esse aviso, ele precisa ser claro, ele precisa ser calmo e ele precisa ser possível, tá? Então, diga para o seu filho com clareza o que vai acontecer se o comportamento se mantiver, tá? E o que você falou precisa ser possível acontecer. Então, não diga, por exemplo, se você não comer a sua comida toda, eu vou te prender dentro do armário. Você não vai prender a criança dentro do armário. Então, não fala isso. Tá? Isso vai fazer sua autoridade cair. Então, você precisa realmente falar o que seja possível de você fazer. Então, se você continuar desobedecendo, eu vou embora para casa e vou te deixar na rua. Gente, você não vai deixar a criança na rua. Tá? Então, você não pode falar isso. Não fala nem que a criança vai ficar de castigo, se você realmente não for colocar a criança de castigo. Tá? Então, só fale aquilo que você consegue cumprir. Tá? Então, eu já vi casos, por exemplo, se você não me obedecer, você vai ficar 1 semana sem ir para casa da avó. Mas amanhã a mamãe precisa trabalhar e a criança tem que ir para casa da avó. Tá? Então, não fala. Se você não consegue cumprir o que você está avisando, não fala. Tá? Esse aviso, ele precisa sempre ser cumprido. Ele é falado e logo, então, ele é cumprido. Tá? Se você falou, cumpra. Se você não consegue cumprir, não fale. Ok? Isso vai jogar sua autoridade no chão. O ato da criança, né, o ato, na verdade, da correção, né, a sua correção, ela precisa sempre ser contrária e proporcional ao erro, tá? Então, não use a mesma correção para todo tipo de erro da criança, tá? Então, às vezes, é sempre uma palmada, por exemplo. Não é assim que funciona. O erro é leve, a correção precisa ser leve. Se o erro é grave, a correção vai ter que ser grave também, tá? Então, um exemplo. A Bailey é uma criança que corria muito dentro de casa. Logo que ela chegou, principalmente, ela corria muito. Ela ficava o tempo inteiro, ela era muito agitada. E ela brincava correndo o tempo inteiro sem olhar pra frente. E aí, direto, ela trombava nos meninos, nos pequenininhos, né? Então, às vezes, os meninos, eles realmente se machucavam mesmo, porque ela trombava e eles caíam feio no chão, né? Então, sempre que ela derrubava alguém, ela precisava ir lá, ver se a pessoa estava bem e dar um beijo na pessoa. Tá? Então, ela precisava fazer alguma coisa para reparar aquilo ali que ela fez. Uma vez o Jalen machucou, ele caiu e ele machucou feio, assim, ele cortou, né, a boca. Então, foi ela que foi lá buscar o papel, toalha, para poder limpar o sangue dele. Ela foi lá e buscou água para ele poder se acalmar. Ela trouxe um brinquedo para ele parar de chorar. Depois, ela pegou o papel sujo que a gente tinha usado para limpar a boca dele e ela jogou no lixo. Ela veio e ela deu um beijo nele. Tá? Hoje, se a Bailey, isso a gente sempre fazia com ela, sempre. Toda vez que acontecia alguma coisa, era isso que ela precisava fazer. Então, hoje, se ela vê qualquer pessoa machucada, ou, né, se a gente passa perto dela e, enfim, bate a beirada do braço, alguma coisa do tipo, e a gente fala, ai, ela vem correndo pra perguntar, tá tudo certo? Tá tudo bem? Tá? E aí ela vem tentar te ajudar, ela vem te dar um beijo onde foi que você bateu, independente se é adulto, se é criança, ela vem pra tentar te ajudar. Tá? O que normalmente acontece? Normalmente os pais olham para a criança que trombou na outra e caiu e falam, menino, olha para onde você anda. Abre seu olho, para com isso, vai lá que você vai ficar de castigo agora. Você machucou seu irmão, vai ficar de castigo. Isso não adianta muito, porque isso não traz a criança de volta para onde a criança precisava estar, né? Você precisa ensinar para a criança a forma correta de agir.
quando você machuca alguém, você não corre pro seu quarto. Você vai lá ajudar a pessoa para ver se a pessoa tá bem, né? Para ver o que você pode fazer para reparar o erro que você cometeu, né? Então é isso que a gente precisa ensinar para a criança. Então a abelha, ela foi corrigida, ela foi instruída a fazer o que é certo e ela aprendeu, tá? Mas ela ainda tem 2 anos e meio. Então ela vai falhar algumas vezes. Algumas vezes ela vai machucar as pessoas e ela vai querer fugir dessa situação porque foi ela mesma que causou. E aí eu tenho a responsabilidade de estar lá para lembrar para ela o que ela precisa fazer nessa hora. Que ela precisa ir lá e ver se está tudo certo, o que ela pode fazer para ajudar, tá? Ela é muito pequena. Então ela vai falhar algumas vezes. Eu não posso achar que não, agora está formado, pronto, eu não preciso fazer mais nada. Não, né? Isso vai acontecer, vão acontecer falhas pelo caminho. E aí eu preciso estar lá para trazê-la de volta para esse caminho, tá? É importante também, como eu já disse, não proteger as crianças das consequências naturais dos atos delas. Isso reforça a autoridade dos pais, tá? Porque a criança pensa, a minha mãe falou que isso ia acontecer. A minha mãe sabe do que ela está falando. Então ela vai ter um ouvido mais atento a próxima vez que você falar, tá? Partindo então para a correção física, tá? A correção física, ela não deve servir de jeito nenhum para descarregar a raiva dos pais, tá? Acreditem. Eu sei que é isso que acontece na maior parte das vezes, 99% das vezes. É isso que acontece. O pai e a mãe, eles descarregam a raiva que eles estão sentindo na criança, tá? Antes dos 2 anos, é bem difícil a criança associar a palmada com o ato que ela cometeu, tá? Então, a correção física, ela pode ser usada, né, apenas, assim, se for um caso de maldade explícita. Você viu que a criança agiu com maldade. Ela pensou naquilo que ela queria fazer e ela fez aquilo com maldade, tá? Ou também para trazer a criança para a realidade, por exemplo, né, no caso que ela está completamente fora de si. Isso também pode ser usado, né? A correção física também pode ser usada. Mas a correção física, ela não pode doer e ela deve ser raríssima para ela funcionar. É o mais alto grau de gravidade, tá? Então é realmente um caso muito grave que você vai precisar corrigir com a correção física, tá? Quando você trabalha uma boa educação na criança e principalmente uma boa educação pessoal, uma educação própria, isso é o mais importante, a educação dos pais, a palmada, ela muito provavelmente não vai ser necessária, tá? Então, vamos passar para as recompensas, então. As recompensas, elas vão poder ser dadas para a criança até ali mais ou menos os 4 anos de idade, tá? Mas ainda assim elas devem ser evitadas, tá? Para a criança não se acostumar com as compensações externas, como a gente falou no último encontro, né? Então, se a gente ficar dando muita coisa para a criança, ela para de olhar para dentro dela mesma e ela sempre vai querer alguma coisa de fora. Depois dos 4 anos, aí é que elas precisam ser evitadas mesmo, tá? E se essas recompensas externas acontecerem, que sejam atividades, que seja tempo com a família, que sejam passeios, tá? Mas não coisas materiais, para que a criança consiga olhar para fora, né? Para fora, para a situação, para a família, para o contexto, e que ela encontre essa recompensa dentro dela mesma, tá? E não de uma coisa que está vindo, ok? Então lembra que a criança, ela precisa sempre acessar essas compensações internas. Como eu falei no último encontro, né? Aquele sentimento de dever cumprido, de eu fiz o que eu precisava fazer e não eu fiz porque eu quero ganhar um pirulito, tá? O princípio da obediência, gente, ele tá dentro da criança. O que a gente precisa fazer é só manter esse princípio, tá? A gente não pode, né, deixar que as crianças entendam que desobedecer é uma possibilidade. Então, esse princípio, ele tá dentro dela. A criança quer obedecer, ela sabe que ela precisa obedecer. Tá? O que a gente não pode fazer é estragar esse princípio na criança. E é por isso que a educação tem que começar bem pequenininho, tá? Bem novinho. O que estraga, então, o princípio da obediência? Fingir que você não tá vendo quando a criança tá fazendo alguma coisa errada, tá? Você ensina pra criança que ela pode ir contra a própria consciência, porque a criança sabe que ela não pode fazer aquilo. Tanto que ela dá até aquelas olhadinhas pra gente, assim, ela faz e olha pra gente, né? Porque ela sabe que ela não pode fazer. Então, se você finge que você não tá vendo, você ensina que ela pode ir contra a própria consciência dela, tá? Dar ordens excessivas, falar demais, gritar, isso acaba também, tá? Com a obediência da criança. Então, prometer algo que você não vai conseguir cumprir, né? Foi o que eu falei. Se você promete e não aconteceu o que você prometeu, ela vai cumprir pra quê, afinal de contas? Pra que ela vai te obedecer se
O que você fala nem acontece mesmo, tá? Então, dar as ordens na hora que você sabe que a criança não vai conseguir te obedecer. Isso dá possibilidade para que a criança desobedeça e descubra que pode desobedecer, tá? Então, ceder também acaba com o princípio da obediência. O seu sim precisa ser sim e o seu não é não. E ponto, tá? E aí a gente tá falando de crianças, tá, gente? A gente tá falando de uma criança aí de 10 anos, ou, né, um pré-adolescente, que já sabe argumentar e já consegue, né, colocar na mesa aí os argumentos dele para talvez você conseguir conversar com ele, né? Criança não. A criança ela não tem argumento, ela não age com a inteligência ainda. Então o seu sim vai ser sim, o seu não vai ser não. E ponto final, tá? No geral, gente, a casa ela deve ter poucas regras e regras claras, que a criança sabe o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Nós não podemos ficar mudando o tempo todo, tá? E a gente não pode ficar mandando também o tempo todo. Senão a nossa voz vai virar ruído branco. A criança não vai escutar mais o que a gente está falando, tá? Eu, particularmente, eu odeio a casa cheia de brinquedo, por exemplo, espalhado pela casa. Mas se eu for ficar mandando, brigando, toda vez que um brinquedo sai do lugar, em pouco tempo não vai ter mais obediência aqui em casa. Tá? É melhor a gente usar gatilhos para que a criança saiba quando é que ela precisa arrumar a casa, quando é que ela precisa arrumar os brinquedos dela. E aí a gente faz isso mais de uma vez por dia. A gente vai falar mais sobre os gatilhos depois, tá? Então, quando a ordem ela é dada para a criança, ela deve ser obedecida sempre e imediatamente. A criança ela não deve entender que ela pode obedecer quando ela quiser, tá? A obediência, ela vai ser formada aos poucos. Como eu disse, no caso da Bailey, ela não obedeceu, ela foi pro quarto. Mas não ficou só nisso. Quando ela voltou, ela precisou obedecer a ordem que eu já tinha dado, tá? Porque não existe a opção de não obedecer. Não obedecer não é uma opção, tá? Débora, mas eu quero criar meus filhos livres. Eu não quero que meus filhos sejam escravos do mundo capitalista. Eu quero que meus filhos pensem por si só, que eles sejam autônomos. Eu não quero criar filhos para obedecer todo mundo. Eu quero que eles ajam por conta própria, ajam por eles mesmos. Ok, eu sei, eu também quero isso para meus filhos, tá? Mas para que os filhos eles pensem por si só e eles não sejam escravos, eles precisam ser fortes, tá? Eles precisam aprender a cumprir as responsabilidades, a treinar a própria vontade, tá? Com os conceitos universais bem formados, para que eles consigam usar esses conceitos universais e atuar com responsabilidade sobre o mundo, tá? Obedecer à própria inteligência. Ele precisa aprender a obedecer à própria consciência, tá? É isso que ele vai precisar aprender a fazer. Então, ele já sabe o que é certo. O que ele precisa fazer é aprender a obedecer ao que é certo. Obedecer à inteligência dele. Gente, quantas vezes nós fazemos verdadeiras cagadas? Por falta de consciência. Não por falta de consciência, porque a gente não quer seguir a nossa consciência, tá? Porque a gente não obedece à nossa consciência. Quantas vezes a gente faz as coisas, a gente não obedece à nossa consciência, faz um monte de coisa errada, né? E o pior é que a gente ainda fala, nossa senhora, o pior é que amanhã eu vou acabar fazendo isso de novo. Porque a gente não consegue obedecer à nossa consciência. Por isso que os nossos filhos precisam aprender a obedecer. O que importa, que é a consciência e a inteligência deles, que é o que vai mandar no resto do corpo, tá? Que é o que vai mandar na alma deles. Então eles precisam aprender a obedecer. Mas o seu filho, ele ainda é uma criança. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Você é que precisa orientar o seu filho para isso, tá? Então, quando a criança ela é pequena, bem pequena, e aí eu falo desde bebezinho, tá? Ela vai obedecer a você porque ela quer agradar você. E aí os pais precisam usar isso em seu favor, né? Para ajudar a educar a criança, para ajudar a dar para a criança gosto em te obedecer, tá? Então, para treinar a obediência da criança, é importante a gente ter alguns pontos, né? Então, por exemplo, a gente não pode dar ordens de longe para a criança. De jeito nenhum. Se a gente falar para a criança lá de longe, vai arrumar seu quarto, gente, muito provavelmente isso não vai acontecer. A criança não vai te obedecer, tá? Você precisa dar ordens que a criança saiba e que ela entenda o que ela tem que fazer, tá? Então, né, eu posso gritar para os meninos aqui em casa, vai lá arrumar o quarto. Eles não vão conseguir fazer isso. Eles não vão. É claro que eles não vão conseguir fazer. A Bailey sozinha, talvez ela conseguiria. Se ela tivesse muito motivada. Se eu falasse com ela, por exemplo, vamos arrumar o quarto, que depois que arrumar o quarto a gente vai brincar lá fora. Se ela estiver muito motivada para brincar lá fora, pode ser que ela consiga arrumar o quarto, tá? Mas com os meninos, muito provavelmente não vai acontecer.
Porque eles não conseguem cumprir essa ordem, eles vão começar a brincar e ela vai se distrair e vai brincar com eles também, tá? Então, se eu sei que isso não é possível, pra que eu vou pedir? Tá? Pra que eu vou gritar de longe? Não dá. Não é assim que vai funcionar. Então, eu trouxe um recorte da nossa rotina da noite, tá? De como que funciona a nossa rotina da noite aqui. E aí eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no vídeo. Ele tá, o áudio dele tá bem baixinho, mas eu acho que vai dar para entender direitinho, né? Quando a gente está apontando, enfim, com o que eles estão fazendo. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção como que eu praticamente não preciso pedir para Bailey. Eu não preciso falar nada com ela, praticamente. Ela mesma já vai pegando e vai arrumando as coisas todas, tá? Como que eu preciso pedir muito pro Jaylan? Eu preciso apontar para ele toda hora o que ele precisa fazer, mas de longe. Ele já consegue fazer de longe. E como que eu preciso segurar o Daniel o tempo inteiro? Porque ele é o menorzinho de todos. O cavalo preto dele tá solto, tá completamente solto, tá? Então, presta atenção. Presta atenção também como que eu repeti uma ordem que eu dei pro Jaylan. Às vezes, não sei se vai dar para vocês escutarem direito, mas eu vou chamar a atenção de vocês quando estiver passando o vídeo. Como que eu repeti a ordem para ele 2 vezes e ele não conseguiu cumprir a ordem que eu dei. E aí, o que eu fiz? Eu dividi a ordem em 2 etapas. E aí, ele conseguiu cumprir as 2 etapas, tá? Passa o vídeo aí para mim, que aí tenta prestar atenção nisso que eu apontei para vocês, tá? Vamos ver se já dá para passar. Diego, acho que não tá passando aqui não. Não tá passando não. Só um minutinho que a gente vai conseguir passar o vídeo aqui. Aí. Então, essa foi a hora que eu dei a ordem para as crianças. Eu falei com eles, vamos arrumar o quarto. E aí é isso, eu preciso falar com os meninos, olha lá, toda hora. Eu preciso falar, Jaylan, vai colocar lá no lugar. O Daniel, olha, eu tô segurando ele na mão. E olha lá, ele tenta correr de mim de volta. Eu preciso de pegar ele outra vez, puxar ele de volta. E dar mais alguma coisa pra ele fazer. O Jaylan também, eu preciso pegar o livro, entregar para ele e falar, guarda esse livro. E o Daniel, guarda esse brinquedo. E aí, ó, nessa hora o Jaylan tá guardando o ursinho, só que ele guardou o ursinho no lugar errado, porque o ursinho fica na prateleira de baixo. Então eu falei com ele, pega o ursinho e põe aqui embaixo. Aí eu repeti, pega o ursinho e põe aqui embaixo. Ele não conseguiu me obedecer. E aí eu falei com ele, pega o ursinho. Ele pegou o ursinho. Eu falei, agora põe aqui embaixo. E aí ele colocou lá embaixo. Acho que já deu para entender mais ou menos. Pode cortar o vídeo. Então é isso. Vocês viram? O Daniel, ele precisa ficar aqui, ó, preso comigo o tempo inteiro.
O Jalen, ele já pode ficar um pouco mais solto, mas eu ainda preciso dar uma instrução, né? Eu preciso dar muita instrução para ele. Eu preciso mandar ele guardar os brinquedos quase um a um, né? A Bailey, ela já não precisa mais de muita intervenção, ela mesma já consegue fazer. Então, isso é um caminho que a gente vai seguindo, do menorzinho para o maior, tá? São etapas. Mas lembre, a gente não pode mandar quando a gente sabe que a criança não vai obedecer, tá? Então é isso. Às vezes a gente manda e a criança não obedece, mas porque é um erro nosso. Então a gente precisa testar algumas coisas. Então eu falei com o Jalen, né? Pega o ursinho e coloca aqui embaixo. Claramente ele não estava entendendo o que eu estava falando. Então eu parti a ordem no meio. E não era que ele não estava querendo me obedecer. Então a gente precisa estar atento a essas coisas, tá? Porque às vezes a gente compra uma briga que ela nem existia. A gente cria uma briga para a criança que ela não existia, achando que a criança está desobedecendo. Quando na verdade ela não conseguiu cumprir, ela não conseguiu entender o que a gente está falando. Tá? Então, se eu falo para a criança, vai lá arrumar seu quarto, ela não vai arrumar o quarto. Mas se eu falo com ela, pega todos os livros e põe nessa caixa. Ela consegue pegar os livros. Agora, pega todos os sapatos e guarda no armário. Ela consegue guardar os sapatos. Então, repartir a ordem, né, em etapas vai ajudar muito as crianças, principalmente quando elas são pequenininhas, tá? E aí, lembrando que a gente precisa pedir, a gente precisa mandar, né, a criança quando a gente sabe que a criança ela tem condições de obedecer. Então, por exemplo, a Bailey, ela gritava muito quando ela chegou aqui em casa. Ela brincava gritando o tempo inteiro, tá? E o tempo inteiro a gente corrigia ela. Bailey, não pode gritar. Não precisa gritar desse jeito, não. Vamos brincar sem gritar, tá? E aí teve um episódio que uns amigos dela estavam aqui em casa. 2 amiguinhos dela estavam aqui em casa. E eles estavam brincando de rolar nas almofadas. E eles estavam muito eufóricos. Então, tava todo mundo gritando. Gente, eu não vou mandar a Bailey parar de gritar ali agora. Ela tá cheia de adrenalina, ela tá brincando, ela não vai conseguir me obedecer. O que eu vou fazer é mandar ela parar de gritar e dar pra ela a oportunidade dela descobrir que ela não vai me obedecer. E que isso é uma possibilidade pra ela. Então, se eu sei que a criança não vai obedecer, eu não vou mandar. Entendeu? Eu não vou pedir a criança pra fazer aquilo, tá? A obediência, ela precisa ser treinada desde pequenininhos. Então, dá pequenas ordens durante o dia. Pega aquele carrinho pra mim. Aproveitar quando a criança já tá indo fazer alguma coisa pra pedir pra criança fazer. Nessa hora, a vontade ela não vai ter resistência. E aí, isso habitua a criança a obedecer, tá? Lembrando que quando tem muito castigo, é porque o planejamento ou a execução estão errados, tá? Então, ok. Eu disse que a gente precisa ter poucas regras. Aí você me pergunta, então, mas se eu tiver poucas regras em casa, como que eu vou fazer para os meus filhos não fazerem as coisas erradas durante o dia? Tá? Você não precisa pedir ou você não precisa mandar os seus filhos não fazerem o errado se eles estiverem habituados a fazer o certo, tá? Então aqui é que entra a força do hábito. O hábito, ele é como um trilho de trem. Depois que o hábito está formado, a criança ela precisa fazer um esforço para conseguir contrariar esse hábito. É mais fácil se ela se manter ali no trilho do trem, tá? Então experimenta pegar uma criança, por exemplo, que sempre toma banho primeiro e colocá-la para tomar banho por último. Vai ter pirraça, gente. Simplesmente porque aquilo para ela já virou um ritual. Ela já sabe como que vai acontecer, tá? Então aquilo já virou um hábito para ela. Então uma criança que está habituada a rezar, tomar banho, ler, escovar os dentes e dormir, sempre nessa mesma ordem, dificilmente ela vai fazer pirraça, por exemplo, porque ela não quer tomar banho, tá? Porque ela já conhece a sequência de atividades, ela já sabe o que ela tem que fazer. E o hábito, ele vai se estabelecer mesmo que a criança não goste daquilo, tá? Ela vai entender que ela precisa fazer aquilo. Então, antes dos 2 anos, a criança ela não tem a fala estabelecida, né? Ela não consegue conversar, comunicar perfeitamente. Ela não entende perfeitamente o que você está falando também. Então, o hábito ele vai ser importante nesse ponto, porque ela vai entender o que ela precisa fazer. Quanto menorzinha for a criança, mais restrita precisa ser a rotina. Os horários e as sequências de atividades para ela entender exatamente o que ela tem que fazer, tá? Porque aí ela não tem a ansiedade de ter que escolher o que ela tem que fazer. Ela vai só seguir o trilho. Seguir o hábito que já foi formado, tá? O hábito ele vai ser a repetição do comportamento até que a criança aprenda com a mente e com o corpo o que ela precisa fazer em determinada situação, tá? Então, é necessário cerca de 6 a 8 semanas mais ou menos, tá? Mais ou menos, às vezes pode ser até 4 semanas, enfim, vai depender do hábito que você está querendo formar, tá? Mas vai precisar de umas 6 a 8 semanas mais ou menos para que a criança consiga formar um hábito. Então é repetição, 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 tá? Então vamos voltar aí para o nosso último encontro. O sono. Se todas as vezes que você entra no quarto, você liga o ruído branco, você fecha a cortina, você reza o santo anjo junto com a criança,
e depois põe a criança para dormir, ela vai entender que essa é a sequência de atividades. E quando você colocar ela na cama, ela vai entender que agora é a hora de dormir, tá? Higiene. Se você dá banho na criança todos os dias no mesmo horário, se você limpa a boca da criança depois das refeições, uma hora ela vai entender o que é que ela tem que fazer, tá? Ordem. Se ela vai arrumar o quarto todos os dias antes de dormir, se ela precisa recolher os brinquedos, por exemplo, antes do almoço, ela vai conseguir entender que aquilo ali é o que ela precisa fazer, tá? Alimentação. Sempre comer, então, de tudo que está no prato. Sempre esperar a oração antes de comer. Sempre rezar a mesma oração para que a criança se habitue com aquela rotina, tá? Eu queria fazer um adendo aqui sobre o hábito da excelência, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, de acordo com as possibilidades de cada criança, a gente precisa criar o hábito das crianças fazerem as coisas bem feitas. Eu já vi muita criança, gente, que, por exemplo, vai colorir, aí ela pega um lápis, ela rabisca qualquer coisa e ela mostra pro pai. Olha, papai. E aí o pai fala, nossa, que lindo, né? Gente, a criança claramente não colocou nenhum pingo de esforço ali para fazer aquele desenho, tá? E você sabe, pelas capacidades da criança, que ela consegue fazer muito melhor do que isso, tá? Então isso precisa ser formado, a gente precisa formar nas crianças o hábito da excelência, ela fazer o que ela consegue fazer de melhor, tá? A excelência, ela é um hábito que precisa ser formado nas crianças. E aí eu vou mostrar para vocês então agora uma foto do armário das crianças, do armário de brinquedo das crianças, tá? De um lado, o armário arrumado pelas crianças de 1 ano, né? Pelo Daniel e pelo Jalen, e do outro lado pela Bailey. Coloca a foto aí pra mim, por favor. Que aí vocês vão entender mais ou menos o que é que eu tô falando. Ah lá, ó. Se vocês repararem, no lado esquerdo é as crianças menorzinhas que arrumaram o armário, tá? Então tá tudo ali do jeito que elas conseguiram. Elas arrumaram o armário do jeito que eles conseguem, tá? Do lado direito, se vocês repararem, a carinha dos bichinhos estão todas viradas pra frente, porque a Bailey já dá conta de fazer isso. O coelhinho ali que ela colocou do lado do ursinho tá em pé. A Bailey já consegue fazer isso, tá? Então, as coisas estão ali mais ou menos encaixadas no seu lugar, né? Elas estão com um espaço adequado entre elas ali. Isso ali tudo é formação, isso aí tudo é falar, olha, Bailey, coloca os bichinhos com a carinha virada pra frente. Ela já consegue fazer, então ela já pode fazer, tá? Pode tirar a foto aí pra mim. Então, a gente precisa criar o hábito da excelência nas crianças. A criança, ela precisa fazer o melhor de acordo com a capacidade dela, tá? E aí, você precisa rever de tempos em tempos o que a criança já pode fazer, tá? O que ela já consegue fazer. Então, por exemplo, um dia eu acordei e reparei que a Bailey já conseguia arrumar a cama dela. Então, eu falei, você quer saber? Acho que a Bailey já consegue arrumar a cama dela, né? Ela já pode fazer isso. Aí, eu peguei uma caixa de papelão, coloquei a caixa de papelão dentro do armário e durante 3 semanas, toda vez que ela acordava de manhã e na soneca da tarde, a gente lembrava ela de colocar o cobertor e o travesseiro dentro da caixa. Ela não consegue dobrar ainda, então eu não posso exigir uma criança de 2 anos e meio de dobrar um cobertor. Mas ela já consegue pegar e colocar ele dentro da caixa, tá? Então, os dias que eu esquecia de pedir ela para arrumar a cama, eu voltava com ela lá de novo. Vixe, a gente esqueceu de arrumar a cama. Vamos lá de novo? E a gente voltava lá e arrumava a cama. E foram isso durante 3 dias seguidos. Coloca aí o resultado para mim, por favor. Então é isso, ó. Eu abri o quarto na soneca da tarde dela e eu já vi que ela estava acordada. Então eu abri a porta, chamei ela e falei, vamos? E pronto, eu não precisei falar nada. Ela já levantou e pegou o cobertor dela para ir lá colocar na caixa dentro do armário dela. Tá? Isso faz com que a criança ela se habitue a ter as coisas ordenadas. Tá? E o hábito ele vai fazer com que isso não fique pesado para a criança. Ela já sabe o que ela tem que fazer, ela só levanta e faz. Para que ela não faça isso, ela vai precisar fazer um esforço maior para ela não fazer. Tá? E ela vai lá, guarda o cobertor e ela volta para pegar o travesseiro. Porque ela tinha esquecido do travesseiro. Tá? Então é isso, a gente não precisa mais falar nada para a criança. Ela já aprendeu. Ela aprendeu que é isso que ela precisa fazer. Isso não é mais para ela um esforço. Entende? Ela fez tudo do jeito que ela tinha que fazer e pronto. Então ela não tem mais que pensar nisso. Tá? Então depois de mais ou menos 3 semanas, é isso. Eu, com ela, esse tempo funcionou porque era um ato simples, né?
Então, independente da minha presença, eu posso estar lá ou não, ela já levanta e arruma a cama dela, tá? E aí eu não preciso ficar pedindo, né? E é importante, então, a gente criar os gatilhos, o que eu falei de gatilho, né, no início da aula. Então, logo que os meninos chegaram, por exemplo, eu vou falar pra vocês passo a passo como que a gente cria um gatilho, tá? Quando os meninos, eles chegaram aqui em casa, à noite eu comecei a fazer, assim, a gente já estava começando a ensinar pra eles como que eles iam fazer pra poder manter a casa mais ou menos organizada, né? Porque 3 bebês vão fazer uma bagunça enorme na casa. Então, o que a gente fez? Eles brincavam no quarto à noite e aí eles mamavam a mamadeira antes de ir pra cama, né? Então, eu entrava com a mamadeira na mão no quarto, apontava pra mamadeira e falava, hora do leite, vamos arrumar o quarto? Eu ia lá e ajudava eles a arrumarem o quarto. Então, todos os dias eu fazia isso. Eu entrava com a mamadeira na mão e falava com eles, hora do leite, vamos arrumar o quarto? E aí eles arrumavam o quarto. Depois de um tempo, eu comecei a entrar e só apontar para a mamadeira, sem falar nada. E depois de um tempo, por fim, eu parei de apontar para a mamadeira. Então, eu só entrava com a mamadeira. Na hora que as crianças olhavam para a mamadeira, eles começavam a arrumar o quarto. E eu não precisava pedir, porque a mamadeira era o gatilho. Tá? Então, se a gente cria gatilhos, a criança ela consegue entender. Se eu falo, opa, hora de almoçar. A criança já entendeu. Ok, agora eu vou almoçar. Então, o que eu tenho que fazer antes de almoçar? Eu preciso recolher tudo que eu estava brincando aqui agora e guardar no lugar. Tá? E aí você não precisa ficar mandando, porque se você ficar mandando demais, a sua voz vai virar ruído branco. Tá? Aí eles vão aprendendo o que eles precisam fazer sem a gente ter que falar. Tá? Por último aqui, então, isso é o geral, tá? Essa orientação geral para você sobre a obediência e sobre como treinar a obediência na criança, tá? Por último, eu queria só falar com você sobre uma correção que eu não posso passar sem falar isso, tá? É uma correção que ela precisa ser feita e ela vai ter que ser feita com todas as crianças, tá? Uma hora ou outra vocês vão precisar corrigir essas crianças, que é a mentira, tá? A mentira é algo normal do desenvolvimento da criança, mas que precisa ser corrigido rapidamente. Na hora, a primeira mentira que a criança falou, a gente já vai lá e corrige, tá? Um dia, a criança aprende o que a gente está esperando dela. E ela consegue entender que se ela falar pra gente o que é esperado, não vai ter briga. Então, ela vai lá e fala o que você quer ouvir e não o que aconteceu de verdade, tá? Então, o que normalmente acontece nessa hora? A gente joga na cara da criança que ela tá mentindo e que ela não tá falando a verdade e que isso é muito feio. Isso faz com que a criança, ao invés dela pensar no erro que ela cometeu, pensar na mentira que ela contou, ela começa a tentar reforçar a mentira para fazer você acreditar no que ela falou, tá? Esse não é o caminho de corrigir uma criança de mentira, tá? A gente tem 2 caminhos para corrigir a mentira na criança. Então, primeiro, vamos imaginar que é uma criança que começou a mentir agora, tá? É uma criança que não está acostumada, ela não está habituada a mentir, tá? Então, isso a gente vai por um caminho. Isso precisa ser alinhado com os pais atentos, que estejam olhando para a criança e entendendo como que a criança está reagindo àquilo, tá? Senão não funciona. Então, nessa hora, a criança chegou para você e mentiu. O que você vai fazer? É importante que você reafirme para a criança a confiança que você tem nela, tá? Que ela é uma criança muito boa, que ele é um filho muito bom, que você ama ele demais e que o seu filho não tem por que mentir para você. Fala com ele que você acredita no que ele está falando, mesmo que na sua cabeça você saiba que ele está mentindo. O que vai acontecer nessa hora, tá? Nessa hora, do mesmo jeito que a criança tem dentro dela a experiência da compensação interna, ela tem também a experiência do remorso, tá? Então, deixa a criança sentir esse remorso. E depois de um tempo, dê para ela a oportunidade dela te contar a verdade, tá? Então, depois de você ter falado isso com ela, não, filho, eu sei que você não tá mentindo pra mim, porque você não tem por que mentir pra mim. Você é um filho muito bom, olha como que eu vou acreditar em você sempre, porque eu sei que você não mente. E aí você deixa a criança pensar um pouco, tá? Deixa ela pensar um pouco, deixa ela sentir o que é aquilo pra você. E aí depois você volta e fala com ela de novo, filho, eu tô vendo que alguma coisa nessa história que você contou não tá batendo. Você quer me contar alguma coisa? E deixa a criança confessar, tá? Você precisa esperar a criança falar com você. E aí, quando ela falar, quando ela confessar, você precisa dar mais valor para a verdade que foi dita do que para a mentira que ela contou,
tá? O castigo dela já foi o remorso que ela sentiu, não precisa de mais nada. Ela já se sentiu muito ruim com isso, tá? Então fala pra ela que você tá orgulhosa dela por ela ter falado a verdade, por ela ter conseguido falar a verdade. Precisa de muita coragem pra falar a verdade, né? E fala com ela o quanto que ela foi corajosa e que você espera que ela não minta mais pra você, para que você consiga confiar nela o tempo inteiro, tá? Então isso é para as crianças que estão começando a mentir agora. Para as crianças que já estão habituadas a mentir, o que a gente faz? Primeiro a gente precisa trabalhar essa criança com histórias sobre a verdade, sobre a coragem de dizer a verdade, aproveitar os momentos que você viu o que aconteceu para dar a oportunidade para a criança falar a verdade para você. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Isso de uma criança que já está habituada a mentir, tá? Então, duas crianças, elas estão brincando lá na sala e aí a televisão cai no chão. Alguém derrubou a televisão. Você já sabe quem foi que derrubou a televisão. Você viu. Mas ainda assim, você precisa ir lá e perguntar. Quem foi que derrubou a televisão? Se depois de várias tentativas a criança não disser para você a verdade, você precisa dar para ela o castigo, né, que você está acostumado a dar para ela, pela mentira que ela disse. Não pela televisão que foi quebrada, porque o que é mais grave aqui é a mentira que ela está te contando. Então deixa claro que a consequência disso vai ser por causa da mentira. O que vai acontecer depois é pela mentira que ela contou, tá? A consequência precisa ser pela mentira e não pela televisão que foi quebrada. Se a criança conseguir te contar a verdade, se contenha, tá? Eu sei que você tá irado porque a televisão de sei lá quantos reais que você comprou tá quebrada, tá no chão, tá? Mas elogie a criança pela coragem. Elogie ela porque ela teve coragem de te falar a verdade. E ajude ela a reparar o erro. Então ajude ela a levantar a televisão. Ou ajude ela a fazer pequenos trabalhos para conseguir dinheiro para comprar outra televisão, tá? Mas sem esse peso de ficar jogando na cara da criança que ela quebrou a televisão. Já passou, tá? Afinal, o que é uma televisão quebrada? Que já tá quebrada mesmo, né? Não vai adiantar nada que você fizer, não vai desquebrar a televisão, né? O que adianta, né? O que é essa televisão quebrada se comparada com a educação do seu filho, na verdade, tá? Então, para que essa correção funcione, para que a correção da mentira funcione, é necessário que os pais, eles nunca mintam para a criança. Nunca, tá? Nem mentirinhas pequenas, tipo, acabou o biscoito. O papai vai ali e já volta, e aí o pai vai embora trabalhar. Ou fala para fulano que eu não tô aqui, tá? O conceito universal que você vai criar na cabeça da criança é: eu posso mentir quando eu for ganhar alguma coisa com isso. Ou então, muito pior do que isso, né? Nem tudo que a mamãe e o papai falam é verdade. Então, isso é o que se cria na cabeça dessa criança, tá? Então, isso não quer dizer que você precisa dizer tudo pro seu filho, tá? Você deve dizer pro seu filho sempre a verdade que ele tem maturidade para ouvir. Isso não é a mesma coisa que mentir. Isso não é mentir. Você precisa sempre dizer a verdade, mas a verdade que ele tem condições de escutar, tá? Então, por exemplo, mamãe, você tá triste porque você brigou com o papai, não é? E aí, você pode dizer pro seu filho, né? Eu peguei o celular do seu pai lá no WhatsApp, eu abri o WhatsApp do seu pai e vi que ele tava conversando com outra mulher, seu pai tá me enganando, seu pai tá me traindo. Isso é verdade, né? Ok? Mas tem uma outra forma de você dizer isso, né? Você pode dizer: filho, eu tô triste mesmo, eu tô muito triste, porque quando duas pessoas brigam, né? Elas acabam querendo provar que estão certas e aí falam coisas que machucam uma a outra. A gente precisa aprender a pedir desculpa, né? Isso também é verdade, né? Isso é a verdade que o seu filho consegue e pode escutar nesse momento, tá? Que não vai causar dano pro seu filho, tá? Então, outro exemplo. De onde que vêm os bebês? A pergunta, né? Gente, você não precisa falar de sexo com uma criança que não tem capacidade de entender sobre isso, tá? Você pode falar com a criança sobre a grandeza da criação de uma alma por Deus, né? Você pode falar que, né, uma alma, ela vem através do amor da mamãe e do papai. Uma alma, ela precisa ser colocada no mundo por alguém, com A maiúsculo aqui, tá? Leva a criança a refletir quantas pessoas aí que estão querendo engravidar há tanto tempo, que não tem nenhum problema de saúde, mas elas não conseguem, né? Os bebês, eles vêm ao mundo de uma forma misteriosa, que só Deus pode permitir. Não tem outra pessoa que permite a vinda de uma criança para o mundo, né? Mas a nossa cabeça hoje em dia é tão suja, né, que nós mesmos não conseguimos entender a beleza de uma vida que é criada, né? Tem uma história, né, disse que a criança chegou da escola, estava fazendo para casa e aí ela parou e falou com a mãe dela: mãe, o que é sexo? E aí a mãe falou: pronto,
agora é a hora. Aí já trouxe o PowerPoint e trouxe os livros, as enciclopédias, e aí foi trazendo aquele tanto de coisa, foi falando, explicou para a criança sobre os órgãos, sobre a penetração e falou tudo com a criança. E aí chegou no final, ela perguntou, você entendeu? E a criança falou, entendi, mãe, entendi tudo que eu falei. Mas o que eu marco aqui então? É feminino ou é masculino? É isso, assim. E aí? A criança não estava querendo saber de nada disso. Nem era isso que ela estava perguntando, tá? É por isso que eu volto com vocês ao ponto da autocorreção. Não existe educação infantil sem a educação dos pais. Nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, os nossos conceitos. Entender que tem muito mais no mundo do que nós enxergamos com os nossos olhos imperfeitos, tá? É por isso que não tem educação de filhos sem educação de pais. Não tem educação de pais sem educação nas virtudes. E não tem educação nas virtudes sem a educação no modelo de perfeição, que é Deus, tá? Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre 2 mitos que vão influenciar diretamente na educação que a gente dá para os nossos filhos, que vão influenciar na gente, nos adultos, tá? E sobre um mito que a gente cria na cabeça das crianças e que gera consequências negativas enormes na vida adulta dessa criança, tá bom? Então, mais uma vez, eu espero vocês na terça-feira que vem com mais um encontro e com mais conteúdo. Eu espero realmente que esteja sendo proveitoso para vocês esses dias que a gente está encontrando, tá bom? Espero vocês na terça-feira que vem. Fica com Deus. Tchauzinho. Boa noite.